Fala galera, tudo bem? Como vocês estão? Eu sou o Vini Weiner e sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Pergunte ao Vini. Nosso quadro de perguntas de todo sábado em que você manda a sua pergunta, tenta tirar sua dúvida sobre um determinado assunto, eu seleciono a pergunta e respondo aqui em vídeo para vocês. Lembrando, se você quiser ter a chance de eu responder a sua pergunta no episódio da semana que vem, só você comentar nesse vídeo ou mandar a pergunta lá no meu Instagram, no @ViniWeiner Canal Reserva. Você pode perguntar sobre qualquer coisa, futebol, bastidores do canal e o que mais a sua criatividade mandar. Com esse recado dado, vamos então para as perguntas que eu selecionei para esse sábado. Vamos começar com a pergunta do João Pedro Dias. Boa tarde, Vini. Você concorda que a Holanda também vem forte para a Copa do Mundo? João, muito obrigado pela pergunta. Eu acho a seleção da Holanda, sim, uma seleção de qualidade. Mas eu acho que eu seria até um pouco precipitado se eu dissesse que a Holanda está entre as favoritas. Eu continuo com o mesmo posicionamento de outros vídeos aqui de sábado. Para mim, as favoritas são Argentina, França, Espanha. Hoje eu vejo, por exemplo, Portugal à frente da Holanda, só para vocês terem uma noção. Então, assim, é uma boa seleção? Sem dúvidas é. Tem uma base ali de 2022, daquele time que perdeu nos pênaltis para a Argentina, que é um bom time, mas não acho que seja um dos favoritos. É um time que tem força, mas hoje corre por fora. Pergunta do Vitor Henrique. Você planeja criar outro canal com outros modelos de vídeos? Como, por exemplo, jogando ou algo do tipo? Vitor, muito obrigado pela sua pergunta. Sim, eu planejo, esse canal já está criado e em breve eu vou divulgar para vocês. Vai ser um canal onde eu vou só passar dicas sobre criação de conteúdo, coisas que eu fiz ao longo da minha trajetória e vou mostrar também nesse outro canal mais do meu dia a dia, dos bastidores mesmo, beleza? Quando esse canal já estiver na ativa, vou divulgar não só o canal, mas também os perfis nas redes sociais para que vocês possam acompanhar, para aqueles que têm interesse em aprender mais sobre gravação e criação de conteúdo. Pergunta do Renato Dias. Se o Neymar for convocado para a seleção, em qual posição acredita que ele poderia render mais? Renato, muito obrigado pela sua pergunta. Eu acho que hoje o Neymar ele renderia mais para a seleção se ele jogasse como atacante mesmo. Ou seja, se ele jogasse ali na posição onde hoje joga, por exemplo, o João Pedro, onde disputa ali o Richarlison, eu acho que ali o Neymar renderia mais. Porque ali ele ia ter liberdade total para criar, ia poder cair pela esquerda, cair pela direita. Naturalmente, outros jogadores de qualidade iriam infiltrar nesse espaço que ele deixasse. E outra, hoje não tem como a gente pensar só em atacar, tem que pensar na recomposição também. O Neymar, se ele joga, por exemplo, como meia, ele não te entrega nada praticamente na recomposição. E hoje é importante você ter um time que sabe se defender rapidamente também. Você colocando o Neymar lá na frente como último homem, só para ele poder criar sem compromisso, você deixa ele isento dessa responsabilidade da marcação. Então acho que assim ele poderia funcionar melhor. Quando a gente tivesse a posse da bola, ele jogava onde ele queria praticamente, ia ficar ali como um atacante, e quando a gente fosse marcar, ele ficava lá como último homem sem ter tanto essa necessidade, porque aí os outros ia ter um meio campo para ajudá-lo, os pontas para ajudarem. Eu vejo muita gente defendendo que o Brasil tem que jogar com 2 volantes, o Neymar como meia e 3 atacantes. Assim eu acho que vai sobrecarregar os 2 volantes e sobrecarregar consequentemente o nosso sistema defensivo. Você concorda comigo? Comenta aí. Pergunta do Cristiano Duarte. Vini, saiu uma notícia que a La Liga quer passar a ser o segundo campeonato mais assistido do Brasil. Acha que isso é possível? Cristiano, obrigado pela pergunta, obrigado pela participação. No caso, a La Liga, ela quer ser a segunda liga mais assistida depois do próprio Campeonato Brasileiro. Não tem como superar o Campeonato Brasileiro. Só que hoje a gente tem, por exemplo, uma Premier League com mais força no Brasil do que a La Liga. E eu vou explicar um pouco do porquê. Hoje, pra mim, parei num final de semana, vou ligar a televisão para ver um jogo. Se tiver passando um jogo da La Liga, do Real Madrid ou do Barcelona, eu assisto. Se for de algum outro time, até mesmo que seja o Atlético de Madrid, dificilmente eu vou assistir. E eu posso usar como exemplo meu pai também. Meu pai gosta de assistir futebol, assiste muito mais futebol brasileiro, e ele só dá atenção para alguma coisa de futebol europeu se for um jogo da Champions League ou se quem estiver jogando na TV for o Real Madrid e o Barcelona. Se for algum outro time
menor da Espanha, ele não vai dar atenção. E eu acredito que essa é uma tendência para muita gente também. Então por isso que eu acho que é muito difícil, porque hoje a La Liga, o que atrai interesse dos brasileiros mesmo, em sua grande maioria, são os jogos do Real e do Barcelona. Aí você pega, por exemplo, uma Premier League, você tem já mais times que despertam o interesse do público. Você tem o Arsenal, você tem o Chelsea, você tem o Manchester City, o Liverpool, o Manchester United. Então é por isso que a Premier League tem mais audiência do que a La Liga. Aí você me questiona, Vini, é impossível? Impossível não é. Mas vamos levar em consideração que até na época do Messi no Barça e do Cristiano Ronaldo no Real Madrid, já era complicada essa briga. Porque no caso não é só você ter grandes times, no caso do Barça e do Real Madrid. A questão é a quantidade de times para poder ajudar na audiência. No caso da Premier League, eles vão ter sempre 3, 4 times que vão chamar a atenção do público e vão também fazer jogos mais atrativos. Agora é a vez do Leonardo Andrade. Fala, Vini, qual o time favorito para conquistar a Copa do Brasil? Parabéns pelo trabalho. Leonardo, muito obrigado. Olha, hoje, dos 4 semifinalistas, Vasco, Fluminense, Corinthians e Cruzeiro, para mim, o favorito é o Cruzeiro. O favoritismo é aquela velha história que eu já falei aqui no canal. Não significa nada. Você dizer que alguém é favorito, não necessariamente isso vai ser refletido dentro de campo. Agora, por que eu acho que o Cruzeiro é o favorito? É o time mais provável. Porque é um time que hoje está jogando bem, é um time que está sendo regular, tem tradição dentro da competição, jogadores que atravessam uma ótima fase e podem decidir nesses momentos finais. Então assim, por exemplo, agora o Cruzeiro enfrenta o Corinthians na semifinal. Esse favoritismo do Cruzeiro vai impedir o Corinthians de passar? Para mim isso não tem nada a ver. O jogo é jogado e é lá dentro. Mas favoritismo que a gente gosta de colocar, para mim hoje, pertence à Raposa. Pergunta do Igor Menezes. Como enxerga a entrada da GETV nas transmissões esportivas? Igor, obrigado pela pergunta, um abraço para você. Eu acho que é benéfico para todo mundo. Porque com a GETV entrando no mercado, isso significa que nós vamos ter acesso a cada vez mais jogos de maneira gratuita. E outra, no celular. Porque tem vezes que, eu digo por mim mesmo, estou fora de casa, às vezes estou dirigindo e não quero perder algum jogo que está passando na televisão. Se ele estiver passando no celular, vai ser muito mais fácil de eu estar ligado. E o melhor de tudo, sem ter que pagar nada para consumir esse conteúdo. Isso vai ser bom até para as outras emissoras se coçarem e também irem atrás de fazerem transmissões esportivas de qualidade e gratuitas. Então podem ter certeza que não só vamos ver agora, por exemplo, um Brasileirão gratuito, mas nós vamos ver também competições em breve como a Libertadores, com certeza, e quem sabe até uma Liga dos Campeões. Pergunta do Everton Pantoja. Oi Vini, sucesso! Na sua opinião, quem é o melhor goleiro do Brasileirão? Everton, essa pergunta é difícil, porque eu acho que nós temos grandes goleiros no futebol brasileiro. Então fica complicado eu escolher apenas um. Tem um goleiro hoje no Brasileirão que eu tô dando assim muito valor para ele por tudo que ele tem feito, porque o time dele também não ajuda muito. E eu quero citar então esse cara que é o Gabriel Brazão, ele é goleiro do Santos. Eu acho que ele tem feito um ano de 2025 muito bom e tem ido muito bem no Brasileirão. Acreditem, mesmo com o Santos brigando hoje na parte de baixo da tabela, se não fosse pelo Brazão a situação seria ainda pior. Ele é um goleiro que faz muita diferença, faz muitas defesas difíceis e já salvou o Santos de resultados que seriam ainda piores na competição. E outra, ele é um goleiro novo, ele é um goleiro que tem bastante potencial. Creio que em algum tempo ele vai estar jogando na Europa e acho que também não vai demorar para ele aparecer na seleção brasileira. Muito bom goleiro. Pergunta do Rian FW7. Fala Vini, sou seu fã. Você acha que a experiência do Thiago Silva pode agregar na seleção brasileira? Rian, muito obrigado pela pergunta e também por dizer que é meu fã. Um abraço para você. Eu acho que sim, a experiência do Thiago pode agregar demais. É um cara que, querido ou não, ele esteve nas Copas de 2010, 2014, 2018 e 2022, sendo que em 14, em 18 e em 22, ele era o capitão. E outro ponto que tem que ser ressaltado, óbvio, o Thiago Silva tá com 40 anos, mas ainda tá jogando muita bola. Pra mim, hoje, como nós temos a possibilidade de convocar 26 jogadores, eu acho que não vai pesar em absolutamente nada você levar mais um zagueiro. Você leva 5 zagueiros, com o Thiago sendo um deles. Pra mim, era absolutamente justo. Pergunta do Alifer Crispim. Contra quais seleções gostaria que o Brasil fizesse amistosos antes da Copa? Alifer, é o seguinte, eu vou citar já logo de cara 2 seleções europeias que eu gostaria de ver o Brasil enfrentando antes da Copa, tá? Como no ano passado nós já jogamos contra a Espanha e contra a Inglaterra, eu gostaria agora de ver o Brasil jogar contra a seleção da França, que é um jogo que a gente está aguardando há muito tempo, quase que aconteceu na Copa de 2022,
se o Brasil tivesse passado pela Croácia e depois pela Argentina, faria a final com a França. E uma seleção contra a qual o Brasil não joga há muito tempo é a seleção de Portugal, que esteve no Brasil, esteve contra o Brasil, na verdade, no grupo na Copa de 2010. Eu acho que seriam dois confrontos interessantes, porque são duas seleções que hoje estão no mais alto nível e tem jogadores também da primeira prateleira. Então seriam dois ótimos testes. E a última pergunta é do Sérgio Gabriel. Fala, Vini, quais jogadores você acha que já estão garantidos para a Copa do Mundo do ano que vem? Sérgio, obrigado pela pergunta, é com ela que a gente encerra o vídeo de hoje. Eu acho que já tem ali uma galera que estão ali na lista dos indispensáveis do Ancelotti. Quem eu acho que são esses caras? O Alisson, goleiro. Na zaga, eu acredito que o Marquinhos e o Gabriel Magalhães já estão muito bem encaminhados. No meio campo, eu já vejo o Casemiro e o Bruno Guimarães também com esse status, já estão com o pé na Copa do Mundo, se depender do Ancelotti. No ataque, eu acho que tem alguns nomes também. Vinícius Júnior não consigo ver de fora da Copa do Mundo. O mesmo vale pro Rafinha, não consigo ver o Rafinha de fora. Então assim, esses caras eu já consigo ver eles praticamente certos. Agora, tem outros jogadores que têm grandes chances de ir? Sim, concordo. Como, por exemplo, um Estevão, eu acho que tem grandes chances de aparecer por lá. O Rodrigo mesmo, que é um jogador que trabalhou por muito tempo com o Ancelotti, acho que tem grandes chances de estar lá. Agora, eles eu acho que são menos garantidos hoje do que esses que eu citei. Alisson, Casemiro, Marquinhos. Esses caras acho muito difícil o Ancelotti deixar de fora. Só não vai levar mesmo se estiverem lesionados. Agora, eu queria saber a sua opinião aqui nos comentários. Dessas perguntas aqui, você pode comentar a respeito delas e coloca a sua pergunta também aqui nos comentários, pensando no episódio da semana que vem. Vai que eu seleciono a sua pergunta e respondo aqui em vídeo. Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o vídeo desse sábado. Se tiver gostado, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe também. Então é isso, galera. Tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!